Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 133. Atentem para a leitura. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi conhecia por experiência a amargura causada por divisões em família e estava bem preparado para celebrar a bênção da unidade pela qual suspirava. Alguns comentaristas entendem que Davi escreveu este salmo por ocasião da união entre as tribos, quando todas elas se uniram unânimes para fazê-lo rei. Essa história está lá em 2 Samuel 2 e também em 2 Samuel capítulo 5. A sua aplicação original, a jubilosa unidade das 12 tribos, agregando Israel e Judá, colabora ainda mais quando fosse usada na peregrinação anual a Jerusalém. O Salmo 33 apresenta lições preciosas sobre comunhão, e nós iremos ver agora. A primeira lição é que devemos buscar a comunhão como igreja do Senhor. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Como é maravilhoso, como é lindo quando os irmãos combinam bem, quando vivem em comunhão. O amor e a comunhão entre os irmãos em Cristo os identifica com o discípulo de Jesus. É o que a palavra de Deus fala em João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seremos identificados como discípulos de Jesus, se houver unidade e amor entre nós. Jesus orava ao Pai por essa comunhão, em João 17. Isso porque Jesus sabia que a principal missão da igreja é anunciá-lo como Salvador do mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, através da comunhão da igreja, o mundo saberá que Jesus é o Salvador. Irmãos, não conseguimos conceber nem expressar a excelência e o deleite da comunhão. Que coisa rara e por isso admirável. Observe e maravilhe-se com o fato de que possa haver tanta amabilidade e deleite entre homens, ou seja, tanto do céu aqui na terra. Veja que é uma coisa agradável e que atrai o nosso coração. Veja que é uma coisa exemplar e que onde existir deve-se ser imitada por nós. A segunda lição que esse salmo nos dá é que Deus age em e através da comunidade. Jesus trabalhou com 12. A igreja foi formada quando tinha 120 discípulos, Jesus, quando alguns cristãos estavam saindo da comunidade e seguindo interesses particulares. Um pastor escreveu, insistindo com eles para que nutrisse seu precioso dom de comunidade, não deixando de congregar-se, como é costume de alguns, mas animando uns aos outros a prosseguir, especialmente ao vermos o grande dia se aproximar. Hebreus 10, 25. Quando foi perguntado a Jesus qual era o grande mandamento, ele disse, ame ao Senhor. E antes que alguém pudesse sair, fazer disso uma religião individual particular, ele fixou um outro. Ame os outros tão bem quanto você se ama, ressaltando assim o quanto é fundamental a comunhão entre os irmãos. A terceira lição que o Salmo nos traz é que a comunhão não deve ser apenas necessária, mas desejável. Esse era um dos salmos cantados na peregrinação a Jerusalém, onde juntos adoravam ao Senhor.
eles desejavam tanto estar juntos em adoração ao Senhor, que superavam todos os obstáculos encontrados pelo caminho até lá. Era ótimo para eles estarem todos partilhando o mesmo propósito, percorrendo o mesmo caminho, buscando atingir o mesmo objetivo, sendo Deus aquele caminho, propósito e objetivo. Muito melhor do que fazer a longa viagem sozinho. Como é bom, maravilhoso, como é lindo quando os irmãos e irmãs combinam bem. A quarta lição que esse salmo nos traz é que viver em comunidade é necessário e desejável, mas também é enormemente difícil. Difícil porque, além da nossa natureza pecaminosa, alguém, por saber da força da comunhão para o bom desenvolvimento e andamento da igreja, trabalha contra. Esse alguém é o inimigo das nossas almas, Satanás. Falando da necessidade de perdoarmos uns aos outros, que quando não acontece, mina a comunhão, Paulo nos adverte, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A primeira história de irmãos convivendo na Bíblia é a de Caim e Abel. Disputa sobre qual deles amava mais a Deus, um matou o outro. José, invejado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Miriam e Arão brigam com seu irmão Moisés por invejá-lo. Davi e seus irmãos não se saem melhor e aumentam a evidência de discórdia. Até na família do próprio Jesus, há evidência de desarmonia. É uma árdua tarefa que cabe a cada cristão verdadeiro. Nada requer mais atenção, energia e, em especial, muita oração, porque temos um grande adversário que luta contra isso. Precisamos, irmãos, pensar em um lugar onde cada pessoa é levada a sério, onde cada pessoa aprende a confiar nos outros, onde cada pessoa aprende a depender dos outros, onde cada pessoa aprende a ter compaixão dos outros, onde cada pessoa aprende a alegrar-se com os outros. Como é maravilhoso, como é lindo quando os irmãos e irmãs combinam bem. Duas são as imagens que o salmista usa aqui para ilustrar a comunhão dos irmãos. A primeira delas, o óleo da unção. Óleo em toda a Bíblia é sinal da presença de Deus, um símbolo do Espírito Santo. Representa a ação do Espírito Santo na comunidade, na igreja, promovendo comunhão. A outra imagem é do orvalho. Traz frescor e é nutridor de terra seca, ou seja, traz fertilidade e uma antecipação de crescimento. Ambos promovem vida, logo é abençoador. Por isso, onde houver comunhão entre os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão com os irmãos da igreja é algo tão agradável que onde ela existe, Deus ordena bênção e vida para sempre. Bom é que pelo Espírito que habita em nós, os crentes hoje possuem uma unidade em Cristo e que pelo mesmo Espírito Santo são ajudados a manter essa comunhão. Na nossa conclusão, aplicação aqui, irmãos, fica-nos uma expectativa do que Deus fará quando isso passar, tudo que estamos passando agora, e a nossa volta à igreja. Oremos para que Deus desperte em nós o desejo ardente de nos congregar, de comungarmos uns com os outros. Que ao voltar a comungar com os irmãos na igreja, Deus nos ensine a viver nela com harmonia e alegria e a desenvolver maturidade, que é capaz de compartilhar a graça de Deus, inclusive com aqueles que são considerados mais difíceis de convivência. Oremos para que Deus abrevie esses dias de isolamento social e possamos voltar logo ao convívio dos irmãos. Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.